As últimas palavras de uma pessoa são normalmente guardadas e relembradas com carinho por familiares e amigos. Não há nada, no entanto, igual às palavras mais importantes que as últimas 7 palavras de Jesus, pronunciadas na cruz. São exatamente 7, um número que na Bíblia tem um significado sagrado. Outra curiosidade é que a primeira, a quarta e a última palavra são endereçadas a Deus, sendo que a primeira e a sétima a Deus Pai. Nas 3 primeiras, Cristo está preocupado com os outros. Nas 4 últimas, consigo mesmo. Quando, em que hora essas palavras foram pronunciadas? Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã de sexta-feira. Do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas, uma grande e incomum escuridão. Jesus ficou mais ou menos 6 horas na cruz, que podem ser divididos em 3 períodos. Primeiro período, à luz do dia. Segundo período, na escuridão. Terceiro período, breve, após a escuridão até a morte. As primeiras palavras foram pronunciadas no período da luz, a quarta no período das trevas e as últimas no período final. Queremos iniciar este momento de reflexão sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, cantando uma canção, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Primeira palavra. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Era a hora das trevas. Homens honrados e letrados, autoridades civis e eclesiásticas e também o povo que tanto foi beneficiado por Jesus, todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Eis o retrato do coração humano. O homem, após a queda de Adão e Eva, tornou-se escravo de Satanás. Ele é o inimigo de Deus, vive em constante rebeldia contra o seu Criador. Está sujeito à condenação. Por isso o apóstolo Paulo exclamou: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto os 11 homens, todos zombam ao pé da cruz, o que Deus Pai estaria pensando?
Jesus conhece o coração do Pai e vê como a ira do Pai se acende. Então exclama, como que para barrar a ira divina: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não os castigueis em tanto furor. Eles estão cegados por seu ódio. Dá-lhes tempo para arrependimento. Que amor! Esta oração nos tem protegido até hoje. Se Deus nos castigasse imediatamente quando pecamos, onde estaríamos? Quantas vezes já experimentamos este amor? Quantas vezes Jesus abriu os olhos e então nos consolou com a sua graça? Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. E esta foi a primeira palavra. Segunda. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Salvo na última hora, como um tição tirado do fogo. 2 judeus que quando criança foram instruídos na palavra de Deus, mas Satanás conseguiu enredá-los na juventude e afastá-lo do caminho de Deus. Enveredaram pelo caminho do crime. Terminaram miseravelmente na cruz. No seu desespero, zombam de Jesus como os demais. Um deles, no entanto, ouvindo as palavras de Jesus, observando o seu comportamento, lembrando o que aprendera quando criança, chegou ao reconhecimento da verdade. Em profundo arrependimento, confessa Jesus como Rei, suplica por perdão. Sua fé brilha numa ação missionária em relação ao seu companheiro, a quem adverte. Suporta paciente as dores da crucificação. Jesus o recebe, o absolve de seus pecados e lhe promete o céu aberto. Hoje estarás comigo no paraíso. A morte não é o fim, a vida após a morte. Tudo isso Jesus nos oferece ainda hoje em sua palavra e por seus sacramentos. Bem-aventurados os que dão ouvidos à palavra de Deus e não se escandalizam nela, mas creem. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a segunda palavra. Terceira palavra. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus cuidou dos seus até a última hora. Ele amou sua mãe e carregou seu discípulo amado para cuidar dela. O discípulo João aceitou a incumbência e cuidou dela, pois José, seu pai, provavelmente já havia falecido, e seus irmãos só vieram a crer mais tarde. Conta a história que João foi residir com ela em Éfeso, onde ela faleceu. O amor revela-se em primeiro lugar na vida familiar e na vida também da congregação. Pois se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Foram os cristãos que, por amor a Cristo, criaram hospitais, lares para as crianças órfãos, excepcionais, bem como lares para abrigar indigentes e idosos. Nós o fazemos até hoje na confiança da graça de Cristo, que supre nossas necessidades. Jesus disse: Ó Rei, respondo-te, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a terceira palavra. Quarta palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Desamparado. Coisa terrível.
Hoje temos muitos desamparos, mas o pior desamparo, a maioria por enquanto nem sente, é ser desamparado por Deus. O pecado nos separa de Deus. O profeta afirma: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas quando damos ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo, pela lei, nos convence de pecado. Então a pessoa começa a sentir o que significa ser desamparado por Deus. Chamamos isto de o terror de consciência. A fim de nos reconciliar com Deus, Jesus suportou a ira divina e as dores infernais, o ser desamparado por Deus. Deus por Deus desamparado. Quem o compreenderá? Estamos diante do grande mistério da salvação. Este é o mistério do amor de Deus. Jesus foi desamparado, para que toda a pessoa que confiar na graça de Cristo não seja mais desamparado por Deus. O apóstolo Paulo afirma: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Só podemos adorar e agradecer. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a quarta palavra. Quinta palavra: tenho sede. Deus criou o mundo para uma vida plena e harmoniosa, mas o pecado destruiu tudo. As consequências são o que vemos: angústia, aflições, sofrimento e morte. Tudo isso é só o prelúdio do sofrimento que segue, o sofrimento eterno no inferno, dos quais a sede é um dos sofrimentos principais, como vemos na história do O Rico Incrédulo. Em seu amor à humanidade, Jesus entregou-se voluntariamente aos sofrimentos. Enquanto pessoas bebem da taça dos prazeres humanos, Jesus sofre sede para nos trazer o perdão. Para que toda pessoa que em sua angústia clamar a Jesus possa receber o perdão e receber no cálice da Santa Ceia, em, com e sob o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, dados e derramados para perdão dos pecados, como selo do pleno perdão dos pecados. Cumpre-se então o que Jesus disse à mulher no poço de Jacó, onde Jesus afirmou: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a quinta palavra. Sexta palavra: está consumado. A maior batalha de todos os tempos, travada neste mundo, chega ao fim. Jesus cumpriu toda a lei, toda a Escritura. Por seu sofrer e morrer na cruz, pagou o preço pela salvação da humanidade. Reconciliou a humanidade com Deus. Esta era a razão pela qual ele veio ao mundo. Agora há perdão dos pecados
vida em comunhão com Deus e a esperança da vida eterna para toda a pessoa que, arrependida de seus pecados, confia nesta graça de Cristo. Pois diz nosso catecismo: quem crê nesta promessa de Deus tem o que estas palavras lhe oferecem, dão e selam: perdão dos pecados, vida e eterna salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que consolo! Em vão são todos os ensinos das falsas religiões. Vãs são todas as missas e sacrifícios que querem completar esta obra de Cristo. Não há o que completar. Está consumado. Que alegria! Com esta verdade que nós nos consolamos no batismo, na absolvição e na Santa Ceia. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E, revigorados com a mensagem do perdão, louvamos e servimos e amamos a Deus de coração, como filhos amados amam seu Pai amado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a 6ª palavra. 7ª palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas palavras, pronunciadas com voz forte e clara, mostram que Jesus estava no controle de toda a situação e de sua vida, mesmo de sua morte. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele não faleceu porque as forças físicas do seu corpo se haviam esgotado. Ele entregou voluntariamente sua alma nas mãos do Pai. Numa árvore, o paraíso, o céu foi perdido. Numa árvore, a cruz, o paraíso foi reconquistado. Todo o momento da morte é, de certa forma, também para nós cristãos, um momento de aflição, pois nela se rompe o laço mais íntimo em nós, o laço que une corpo e alma. A morte não é algo natural. Ela se intrometeu por causa do pecado, é salário do pecado. Não fomos criados para a morte, mas para a vida. Somente pela fé na graça de Cristo podemos enfrentar este momento com esperança e dizer com Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E saber que passa da morte para a vida com Deus. Não vemos a morte como uma libertação do espírito, com desprezo ao nosso corpo material. Não. Nós temos a certeza da ressurreição da carne. No dia do juízo final, quando Cristo retornar em glória para julgar vivos e mortos, então o corpo será ressuscitado. Corpo e alma serão novamente unidos. Os crentes viverão em eterna felicidade com Deus, enquanto os incrédulos serão condenados de corpo e alma ao fogo eterno. Feliz quem morrer na fé no Salvador. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. E esta foi a 7ª palavra.
Após refletirmos sobre as 7 palavras de Jesus ditas na cruz, convido para um momento de oração. Querido e amado Pai, mais uma vez estamos vivenciando a Semana Santa. Esses dias que precedem a Sexta-feira da Paixão, o Domingo de Páscoa. Dias em que relembramos tudo o que Jesus suportou, sofreu em nosso lugar para conquistar o perdão dos nossos pecados, para conquistar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Obrigado, querido Deus, por nos dar esta oportunidade de estarmos mais uma vez relembrando a obra de salvação que Tu fizeste em Jesus por nós. E ajuda-nos, ó Pai amado, a que possamos crer cada vez com mais força e vigor nesta Tua obra de amor. Um amor que se doa, um amor que é incondicional, um amor revelado em Cristo Jesus, Teu Filho, que é o nosso Salvador. E usa-nos, ó querido Deus, como Teus instrumentos a anunciar este Teu amor a tantos que ainda não o conhecem, ou que ainda estão com este amor velado em seus corações. Usa-nos, ó Deus, como Teus instrumentos para vivermos este amor na prática, em palavras, em ações, para que mais e mais pessoas sejam contagiados por ele e possam crer que Tu és o nosso Deus, és o nosso Salvador em Jesus, e que Jesus é vida plena, é vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos relembrando este Teu grande amor, este Teu ousado amor em mais uma Semana Santa. Dá-nos a alegria da vida, a vida que temos em Jesus. Amém.